saber, terremoto, né? Porque naquele dia deu terremoto, a cortina estava engastalhada em algum lugar e a terra abriu, então rasgou, né? Mas nem isso a ciência pode falar. O véu rasgou de alto a baixo. Só o Senhor Deus poderia rasgar aquela cortina. E assim Ele fez para mostrar para nós que o véu, que o caminho ficou livre, mas por intermédio de Jesus Cristo. Sacrifício dos 2 bodes. Como que era feito os sacrifícios? Arão lançava sorte sobre os 2 bodes. Aquele bode que caía, que a sorte era lançada para ser um bode, ia para o deserto. Um bode ia ser sacrificado e degolado, oferecido ao Senhor. Lança a sorte, bom, caiu em você vai ser sacrificado. Então, o sangue desse bode, que seria degolado, seria colocado nos chifres do altar, outra parte colocada no propiciatório, sobrando voltaria e seria derramado também de novo no altar. Isso está escrito aqui, ó. Levíticos 16, 15 e 16, diz assim, ó, depois degolará o bode da expiação, que será pelo fogo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que seu sangue, como fez com o sangue do novilho, espargirá sobre o propiciatório perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Assim fará para a tenda da congregação, que reside com eles no meio das imundícias. Levíticos 16, 15 e 16. O outro bode. O outro bode, então, chamado de emissário, Azazel, era conduzido por um homem ao deserto. E ali ele era levado e toda a imundícia dele, então, era levado junto com ele. Ali ele era abandonado. Olha o que está escrito aqui, ó. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, através do outro bode, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, e Arão porá ambas as mãos sobre sua cabeça, sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões e todos os pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Isso significa que as nossas transgressões foram e nunca mais voltam. O Senhor fala isso, né? Dos teus pecados, passei a borracha, apaguei e deles nem me lembro mais, tá? Então o Senhor Jesus é aquele que levou para muito longe. E é tão longe que a gente não vai conseguir mais ter acesso àqueles pecados, aquelas maldições, a menos que a gente vai buscar. Se a gente for buscar, não é mesmo? Aí a gente... Mas aí já é um outro problema. Qual o fim disso? Paulo responde na carta aos Romanos. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas que sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora é o sacrifício dos 2 carneiros. Então, estamos já no quarto, já, né? Já são 4 animais, então. O boi, os 2 bodes e agora os 2 carneiros. Um para o sacerdote e outro para o povo, né? Um para os pecados do povo e outro para o sacerdote. Um carneiro substituiu Isaac. Então aqui já estava mostrando, olha aqui, cordeiro, e
agora, e aqui Jesus nos substituiu, Cordeiro de Deus. Aqui é carneiro e aqui é cordeiro. Qual que é a diferença? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por que aqui também não é cordeiro? Então o cordeiro seria aqui, cordeiro aqui e aqui cordeiro? Será que a Bíblia está diferente? Não, a Bíblia é muito transparente, irmãos, e ela não se engana com nada. Então vamos ver aqui a diferença entre carneiro e cordeiro. Carneiro e cordeiro. Qual a diferença entre eles, já que geneticamente são o mesmo animal? O que a Bíblia quer nos mostrar? Cordeiro é o animal puro que não teve contato sexual. Já o carneiro pode ser um animal reprodutor de rebanho. Veja o diálogo de Isaac e Abraão. Então, essa é essa a diferença. E o nosso Senhor Jesus. Então, quer dizer, o carneiro é um reprodutor, é um garanhão. Tá? O cordeiro é puro, é um animal puro. Então, os dois subindo, estão levando a lenha. O altar já está pronto. Pai, aqui está a lenha. Mas cadê? Onde está o cordeiro para o holocausto? O cordeiro Deus proverá. E aí eles olham para o lado. Isaac está aqui. Abraão, não faça tal coisa. Quando ele olhou, o carneiro estava aqui. Leia aí para ver se não é carneiro esse daqui. Esse aqui não é cordeiro. E Isaac perguntou: onde está o cordeiro? O cordeiro Deus proverá. E aí Deus proveu nesse instante um carneiro. Gênesis 22, 7 a 13. Pode ler, Bruno? Então falou Isaque a Abrão, seu pai, e disse: meu pai. E disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, deitou-se sobre o altar em cima da lenha e estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, teu único. Então levantou Abrão e os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas de um mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Uma oferta voluntária. A oferta tinha um caráter voluntário. Faziam, leva a sua oferta quem quisesse. O objetivo do holocausto era que Deus aceitasse a oferta, aceitasse o ofertante por meio da sua oferta, do sangue da vítima. Essa aceitação dependia da oferta apresentada pelo sacerdote ser aceita diante de Deus. E eles viam quando ela era aceita, porque a glória de Deus descia ali naquele lugar, ela inundava aquele lugar. O sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável ao Pai. Então, olha, aqui em Efésios, o sacrifício, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é,
as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo nos amou e se entregou, dando sua vida em resgate da nossa salvação. Então, ele é o sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tirou o meu e o seu pecado, e o nosso pecado. E aí é lindo isso daqui, né, irmãos? Essa poesia que a gente recita, mas só que a gente vendo aqui, a gente vê o quanto ela tem valor. Ó, que diremos, pois, depois que você está em Cristo, ó, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, entregando o próprio Filho dele, quem será contra nós para nos condenar? Aquele que nem mesmo a seu Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Curas, milagres, alegrias. Como? Se ele já deu. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? E é Deus que nos justifica. Quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Olha, então, se é Cristo que morreu por nós, se ele é o sumo sacerdote que está à direita de Deus, aí o livro de Hebreus insiste: chegue com confiança diante de Deus e peça tudo o que você quer, tudo o que você precisa, porque ele vai te dar. Aliás, você pode pedir tudo, ele vai te dar tudo o que precisa, porque às vezes a gente pede até supérfluo, e às vezes ele até dá. Deu para Jacó, né? Então, ele até dá sim, mas o que precisa para nós, até chegarmos na Canaã celestial, isso nunca vai faltar. O próprio Davi viveu a vida inteira, passou por todas as fases da vida dele, e chegou ao final e disse: olha, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi. Então, durante toda a minha vida, o justo sempre teve o que precisa para a sua necessidade. E resumindo, o holocausto era a imagem perfeita de como fomos reconciliados com o Pai mediante o sacrifício de Jesus. Irmãos, e se a gente vê quanto sangue, né, para essa reconciliação, é muito séria. Se a gente pegar a Bíblia, a gente torcer um pouquinho, só sai sangue. Só que quando a gente lê, a gente é tão apaixonado pelo autor, que você começa a ler, aí você fala assim, e estava ali Nadab e Abiú e pá, foram mortos, e dizer que mortos, e fez um voto morto. Aí você olha por outro, mas você é apaixonado pelo autor. Você está lendo tudo isso. Se você pega um jornal e você não é apaixonado pelo autor, você fala: Deus que me livre, isso aqui é sangue puro, você tira, né? Mas quando você é apaixonado pelo autor, o autor fala assim: olha, e eis que estou convosco todos os dias. Se você passar pela água, eu passo com você. Se você passar pelo fogo, eu passo com você. Onde você estiver, eu estou ali. Aí você fala: ai, que amor, que amor, não é mesmo? É a paixão que o Espírito Santo entrou dentro do coração da gente e vai traduzindo, porque tem que ser apaixonado, assim, pelo autor, para poder entender o que o autor quer dizer e continuar tendo fé, não é mesmo? Então, essa paixão, graças a Deus, se você gosta da palavra de Deus, é porque o autor está inundando o seu coração e te ensinando que tudo que é sangrento ali é para mostrar o que ele faria com o próprio filho dele em benefício de nós. Nossa, mas é muito sangue. Sim, em seu benefício. E sabe quem é que vai morrer? O filho dele. Tá? Não é seu filho não, viu, Abraão? Não é seu filho, mas é o filho dele que vai te substituir. Aí a coisa fica muda, né? Por quê? Porque é o Espírito Santo que traduz isso. Senão a gente não consegue.
O ponto 2, a oferta de manjares, Levíticos 2, de 1 a 3. Como era a oferta de manjares? Essa oferta também era chamada de festa de primícias, das primícias. Ela se compunha de grãos novos e macios colhidos na primeira colheita. Então, aquele grão novo e macio da primeira colheita. A oferta de manjares é uma oferta pacífica. O significado dela: são 3 tipos de oferta de manjares: voto, ação de graças e oferta. Essa oferta representava a gratidão do hebreu pela fecundidade da terra, pela fecundidade da terra, uma maneira de manter comunhão com Deus. Não se apresente de mãos vazias a Deus. A gente já viu isso durante todo esse... Daqui eu não vou nem falar sobre isso. Jesus é o pacificador entre Deus e o homem. Então, essa oferta pacífica é o próprio Jesus que está sempre dizendo: não, Pai, eu sei, ele errou mesmo e merecia a morte, mas dá mais uma chance. Errou, merecia a morte, mas dá mais uma chance. Ele é o pacificador. Ana votou um voto de ação e graças. O voto de Ana, ela fez um voto. Davi dançou na presença de Deus, enviando louvores, tá? Ação de graças, e a oferta de tudo que ele tinha. Ele pegou o que ele tinha de melhor e foi e ofertou a Deus. E Deus se agradou disso. Então, quando eu oferto para Deus, quando eu faço um voto a Deus com muita segurança, viu, irmão? Não gosto nem de falar disso aqui, né, pastor? A Bíblia diz que se votar e não cumprir, é melhor amarrar uma pedra no pescoço. É muito séria essa parte aqui. Se atirar no mar. Se atirar no lago e morrer. E a gente vê que é uma coisa que não volta atrás, tá? Tem outra palavra, filho, vai e paga. Eu assinei a nota para vai e paga. Mas estou pagando coisa que eu estou pagando a mais. Jesus também pagou. Ele nem devia. Ele falou assim: eu estou devendo. Não estou. Mas vai lá e paga para mim e para você. Uma coisa errada que todo mundo faz, e faz mesmo, final do ano, né? Tanta promessa para Deus. Deus, esse ano eu vou ser mais assíduo na tua obra. Esse ano eu quero fazer o que eu não fiz. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou fazer tanta coisa. Aí em janeiro ele está até animado, mas em fevereiro ele esqueceu tudo aquilo que ele fez o voto de dezembro, né? Então, infelizmente, é um erro nosso, vamos dizer assim, né? E não deveríamos. E aí a questão do voto é algo muito particular, né? Da pessoa com Deus. Mas muita gente usa o púlpito da igreja para... E aí eu sou muito observador, eu vejo que o ano passou e a pessoa não mudou nada, está do mesmo jeito, né? Então aí vem, pede perdão, né? É bonito, é lindo pedir perdão. Mas eu acho que o melhor seria a gente não insistir no erro, né? Porque quando você insiste no erro, você está abrindo uma porta, né? Para que o inimigo venha. E aí faz todo ano a mesma coisa. Todo ano a mesma coisa. Né? Aí a gente fala assim: esse voto que a gente faz, tal, não foi assim, Deus não pegou, ainda bem que Deus pegou, sim. Você quer ver uma coisa tão séria? Sempre uma sequela vai ter. Abre um precedente, né? Porque daí o inimigo ele vai te acusar, ele é o acusador. A pessoa está desempregada. Deus, abre uma porta para mim, eu vou dar o dízimo na tua casa. Aí Deus abre a porta. A pessoa no primeiro mês ela dá o dízimo, no segundo em diante ela esquece. Ela não dá mais, ela não quer mais dizimar. Entendeu? Porque ela vai arrumando tantas coisas para o seu bel prazer, para o seu ego, né? E aí esquece do Senhor. Aí daqui a pouco vem o desemprego aí. Aí a pessoa vai lembrar daquilo que prometeu para Deus e não cumpriu. Então é muito sério isso. As pessoas deveriam levar mais a sério, porque a obra de Deus não é brincadeira. Até porque quando as pessoas fazem voto, muitos fazem barganha. Na maioria das vezes. A maioria dos votos são barganhas. E essas barganhas é insuportável. Como que você vai querer me comprar agora? Imagina, Deus, você vai querer me comprar? Você está querendo que eu te dou? É uma propina agora? Você só, senhor me abençoa, que eu faço.
Entendeu? Então, cuidado. É questão de gratidão, né? Eu vou lá, eu entrego por gratidão, mas evita essa palavra aqui, ó, voto, porque ela é séria. E a Bíblia fala, ó, nós já vimos aí. Se você votar e não... O voto de Ana foi tão sincero diante de Deus, né? Quando está acesa... Foi tão sincero diante de Deus que ela votou e cumpriu. E a Bíblia, a própria Bíblia provou, né? Provou na questão de ter acabado a pilha, assim, a boa bateria. Aí a gente tem a ação de graças, tá? É o que Davi fez. Foi até condenado pela esposa dele, mas o Senhor recebeu. Aí nós temos a oferta. Eu vou dar o meu melhor, o melhor que eu tenho, por gratidão. Então, Abel era tão grato a Deus por tudo que ele ouviu e que Deus também já tinha feito pelo pai dele, né, e a mãe dele, porque o dia ter morrido, estavam vivos. Aí, né, foi... Como era a oferta de manjares? Essa oferta também era de oferta de farinha misturada com azeite. E farinha mais azeite vira pão. O azeite aqui simboliza o Espírito Santo. O pão aqui, o Senhor Jesus. Essa oferta faz-nos lembrar da importância que vivemos uma vida dependente do Espírito Santo todos os dias. Alguém pode ler Atos 10? E essa oferta aqui era oferecida na festa das primícias. Levíticos 2, nós já lemos aqui na Levíticos 2. Atos 10, 31. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, porque Deus era com ele. A oferta aponta para um alimento espiritual. Então, eu dou a minha oferta apontando para um alimento espiritual. O que é esse alimento espiritual? Quando eu entrego a minha oferta, eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu quero ter uma abertura de diálogo com Deus. Eu quero falar com Ele, quero ouvir a voz dEle. Então, a oferta sempre vai apontar para um alimento espiritual. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O trigo que foi moído para se tornar alimento espiritual. Então, através de Jesus, eu tenho comunhão com o Pai. O crente que só sabe que Jesus é do céu, tudo bem, faz muito bem. Mas e que vai se encontrar com ele um dia, parabéns. Mas só que tem uma coisa, não cresceu, porque ele só sabe isso. Não aprendeu a lhe servir, usufruindo de todas as dádivas que ele tem. Não produz frutos do Espírito e não tem paz. Jesus Cristo tem. Ele tem que saber que Jesus Cristo salva. Salva todos. Não importa se ele teve um pecado de adultério, como tem igrejas aí que já não ora mais flui. Ele salva essa pessoa, ele cura a pior das doenças, não tem doença que ele não cure, e ele batiza com o Espírito Santo todos aqueles que buscam o batismo com o Espírito Santo. E eu pergunto aqui, quem é batizado com o Espírito Santo? E aquele que não é, está buscando? Tem como prioridade na sua vida buscar o batismo com o Espírito Santo? Irmãos, eu tenho uma palavra para você. Encha do Espírito Santo e fale línguas estranhas e tenha uma comunhão indescritível com Deus. Por quê? Falar em línguas durante a oração é uma alegria que não tem como explicar. Irmã Vilma, então traduz essa alegria. Não tem. É uma alegria que você chora quando você quer rir. Que você ri quando você quer chorar de tanta alegria. Então, não dá para explicar. Outra coisa. Falar em línguas estranhas é um poder tão grande que você fala direto com Deus. Ah, não, mas eu não sei o que eu estou falando. Não importa. É o
Espírito Santo que traduz mesmo o que você... Você não sabe nem em português o que você está falando? Não tem oração sem pé, sem cabeça, irmã? Olha, tem oração, pai, e aí ele passa para outro lugar, aí ele volta para cá. A gente não sabe nem em português o que está falando, né, irmão? A oração não tem começo, meio e fim. Olha, o Senhor Deus, hoje a gente tem que ficar colhendo aqui para juntar os pedaços e levar. Então, então eu não oro em Espírito. Ore em Espírito, busque a presença do Espírito Santo, busque o batismo do Espírito Santo e ore em línguas. Porque se você estiver orando em línguas, você está orando certo. Agora, orando em português, a gente ora tudo errado. Tem hora que a gente fala, Senhor, eu não sei orar. Eu misturo tudo. Eu estou pedindo para minha mãe, daqui a pouco eu estou pedindo para o meu pai, esqueci da igreja, esqueci do governo, esqueci... Ai meu Deus, por onde que é que eu começo? Não é mesmo? Então, você quer começar, quer fazer um organograma da sua oração? Você começa intercedendo pela nação de Israel, a sua nação, os seus governantes, da igreja, da sua família e por último você. Eu começo por mim, aí eu me perco tudo na oração. Eu perco todo o fio da meada, porque eu comecei pelo lado errado. Então faz esse organograma e começa pedindo ao Senhor. E sempre vai orando da mesma, sabe, no mesmo até aquilo tornar-se hábito. Depois que tornou hábito, aí você faz como dirigir um carro, tá? E essa oração, quando a gente começa a sentir que a gente aprendeu a orar, fica gostoso, porque você fala, pô, eu consegui expressar aquilo que eu queria para Deus. Então, como é bom. Agora, quando a gente ora e não consegue expressar aquilo que exatamente a gente queria, fica tão pesado, não fica, pastor? Fica difícil, porque é gostoso você orar quando você está na direção de Deus, né? E quando você se perde, como a irmã está falando, a oração se torna tão pesada, né? Fica sem sentido mesmo. Mas se eu mesmo não entendi o que eu quero, imagina, né? A gente fica pensando, será que Deus entende? Sim, Ele entende a ignorância nossa. Mas vamos, né? Entender, ficar mais em paz com Ele. Pode continuar, pastor. Não, então, é realmente isso mesmo. A gente, quando você vai orar, e você... Porque Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, né? Ele ensinou também uma forma de oração. E ali a gente vê que ele vai direcionando as pessoas para a fase do perdão. Então a gente tem que realmente, até porque quando a gente não tem palavras, o próprio Espírito Santo, ele nos induz, né? Mas não tem que ser de nós mesmos, mas sim do Espírito Santo nos induzindo a orar, como a irmã falou. Orar pelas nações, pelos governantes, pela família, pela igreja. Eu, às vezes, eu oro por todos, e aí eu nem lembro que eu tenho que orar para mim mesmo. Porque eu estou orando pela igreja, estou orando pelas dificuldades da igreja, orando para Deus abrir portas de emprego para os irmãos que estão desempregados, para Jesus curar, e tantas coisas, né, que a gente precisa orar. E aí a oração se torna prazerosa, né? Prazerosa, porque a gente vê que hoje o maior problema da igreja, vamos dizer da igreja, né? Nós somos igreja, o povo é igreja. O povo perdeu o desejo de orar. Não tem mais vontade de orar, não tem. Chega-se na igreja, se vai falar que vai ter oração meia hora antes do culto, a pessoa chega 10 minutos depois que começou o culto. Por quê? Parece que não tem mais o desejo, né? E Jesus falou, ora, vigia, né? Então é uma das coisas que hoje tem pegado muito no nosso meio, é a questão da oração. Mas eu acho assim, sabe? A gente tem que pegar esses pequenininhos e já ir ensinando eles, né? Porque é difícil ensinar, como meu pai falava, velho. É difícil. Mas, irmãos, a oração não é engessada, viu? A oração não é, olha, a oração é assim, assim, assim. Não é engessada, não é isso que eu quero dizer. A oração é você saber, entender, ou pelo menos sentir que chegou na presença de Deus. Isso é uma oração que satisfaz o coração da gente, a nossa alma, e ela faz a gente se encher de alegria, né? Então, a oração não tem gesso, não.
A palavra de Deus diz que o nosso Senhor é qual Em síntese, para finalizar, a oferta de manjares representa como devemos nos apresentar o fruto do nosso trabalho. Então, a oferta de manjares nos ensina como devemos apresentar o fruto do nosso trabalho diante de Deus e que não podemos nos apresentar perante Ele de mão vazia. Ponto 3, oferta pacífica, o Salvador, o sacrifício pelo pecado e da expiação. Estou aqui tentando achar um pontinho. Mas por que toda hora eu estou perdendo ele? O que era a oferta pacífica? Em seguida, o sacerdote espargia o sangue do animal imolado ao redor do altar, em sinal da propiciação pela vida do pecador. Então, tornava o pecador propício diante de Deus. Hoje, em nosso culto racional, o que oferecemos de livre e espontânea vontade, com a intenção de nos aproximarmos de Deus, mantermos um relacionamento amigável com Ele, por meio de Jesus Cristo. Nosso sacrifício é vivo porque não apresentamos animal morto. O nosso sacrifício é agradável a Deus porque prestamos um culto legítimo de louvor, adoração e palavra que santifica. Então é assim que nós apresentamos o nosso culto racional. Então a gente se aproxima de Deus de livre e espontânea vontade. Nosso culto é vivo porque nós não temos animal morto para trazer, é a gente mesmo diante de Deus, e isso é agradável a Deus. A simbologia da oferta pacífica. A oferta pacífica aponta para a nossa reconciliação com o Pai. E ele, o que ele é? Jesus foi a oferta pacífica que nos reconciliou com o Pai, tornando-se assim a nossa paz. Ele é maravilhoso, conselheiro, ele é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aí Colossenses 1, 19 a 21, diz assim, porque foi do agrado do Pai toda a plenitude que nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. O que era a oferta pelo pecado? Eram obrigatórias e identificavam a natureza pecaminosa do homem. Esse sacrifício era feito fora do arraial, para mostrar que Jesus iria morrer fora de Jerusalém. O grande dia da expiação é Yom Kippur e é o mais importante para o judeu porque é o dia do perdão. O dia da expiação, o Yom Kippur para nós, é o dia do perdão também. Esse rito aponta para o nosso grande dia de expiação no Calvário, quando Jesus exclamou: está consumado. Em síntese, o tópico 3, para concluir, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e o dia da expiação são expressões clarividentes da graça redentora e de Deus manifestada na cruz do Calvário. Concluindo, vimos o quanto era complexo o sistema de apresentação de ofertas para diversos pecados e o dia anual da expiação, em que o sumo sacerdote apresentava a oferta pela nação inteira. É complexo. Mas a palavra de Deus mostra-nos que o sacrifício único de Cristo no Calvário foi suficiente para apagar todos os nossos pecados. Então, olha que maravilha! Eu conheço todo o sistema de sacrifício, mas eu não preciso fazer nenhum deles. Isso que é maravilhoso. E isso é motivo da gente se alegrar e dar glória a Deus.
Essa semana eu assistindo um comentarista lá do YouTube, pastor, ele disse assim que a maioria de pessoas aí, igrejas, acham que esse sacrifício aí foi feito só para determinadas pessoas, sendo que Jesus fez pela humanidade inteira. Porque fala, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Aí tem gente que acha que não, o sacrifício de Jesus é só para os crentes ali, é só para aqueles ali. E Jesus veio para salvar a humanidade, né? Imagina. Sacrifício. Agora Deus vai fazer acepção de pessoas. Para o mundo todo. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, está condenado. Para refletir, quais animais podiam ser apresentados na oferta de holocausto? Carneiro, boi. Isso. Cá. Exatamente, pode responder aí, viu, irmãos? Eu mesmo estou olhando. Cite um texto bíblico que aponte o sacrifício de Jesus como holocausto agradável a Deus. Pode falar em coro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o sacrifício que aponta, né? É agradável para Deus. Qual era o significado da oferta de manjares? Essa oferta Era pela fecundidade da terra. lê aí, irmãos, ó, essa oferta. Dava gratidão do hebreu pela fecundidade da terra. Então, a oferta de manjares é eu falar assim, olha, tá aqui, Senhor, sou grato a Ti, pode... É por isso que na colheita fala da primícia, né? Eles tiravam primeiro, né? O que era de melhor. Então, aí eu volto a dizer, né? Nós somos acostumados a fazer o quê? Deixar só o que resta para Deus. E aí não dá, não consegue. Se sobrar eu faço, se sobrar eu dou, se sobrar eu vou, se der tempo eu vou na igreja, quando der eu faço evangelismo, quando der eu... a nossa cultura infelizmente é errada, a deles era que era certa, porque tudo que eles faziam primeiro era para Deus, eles iam depositar, iam fazer lá, naquela época existia muito a questão de ajudar os mais pobres, né? Hoje não, hoje se sobrar eu levo um pouquinho de açúcar para a igreja, se sobrar eu levo uma nota de óleo, se der eu faço. Então infelizmente é onde a gente perde muito, porque a gente não coloca a nossa fé em ação. E quando a gente colocar a nossa fé em ação, falar assim, eu já teve situação na minha vida que ou eu pagava a prestação do carro ou eu dava o dízimo. Eu falei, não, eu vou dar o dízimo. Eu dava o dízimo, naquela mesma semana Deus entrava com providência, eu pagava tudo que tinha que pagar e ainda sobrava dinheiro, né? Então é questão de fé, questão de ser grato a Deus. Então é a questão da primícia, né? Porque a terra é fecunda, né? Aquilo que Deus falou para Abraão, ó, aonde você pisar a planta dos teus pés, o lugar será abençoado, né? Então é assim, aonde o crente está e ele faz uso da fé e ele sabe do poder de Deus, né? Ele vai ter uma outra mentalidade. Essa questão aí também a gente tem que ser grato. Pôr em prática, né, pastor? Exato. Vamos pôr em prática o que a gente está aprendendo aqui, irmãos. Porque se a gente puser em prática, o Espírito Santo vai transformar. Toda vez que eu vejo uma necessidade de alguém aqui na igreja, eu vou dizer de mim, tá? Eu vejo a necessidade de alguém. É claro que a Bíblia diz que o que você dá para a direita, você não mostra para a esquerda, né? Mas aí eu procuro atender a necessidade daquela pessoa. Eu já chegou o caso de eu dar uma camiseta, o irmão vem com a camisa rasgada, eu disse, eu vou dar uma camiseta para esse rapaz. Deus falou no meu coração, na outra semana eu vi. Naquela mesma semana eu ganhava 20 camisetas. Né? Eu ganhava 20. Então é assim, às vezes eu dou um par de sapato, ganho 4. Então a fé em ação. Irmãos, olha, a gente pode fazer uma prova Grato. disso daí. Olha, eu vou fazer uma prova da palavra que funciona. Vou começar a pôr em prática só para ver acontecer. A gente vê. Põe em prova. Começa a fazer isso daí. Não põe em prova a Deus.
Olha, eu vou pôr em prova a Deus, se Deus é mesmo, ele vai... Não põe isso não, mas põe em prova a prática da palavra. Eu vou provar para você que a palavra funciona, vou pôr em prática. Ou vou provar para você, viu, Vilma, que a palavra funciona. Eu vou pôr em prática, e se ela não funcionar, Vilma, eu te aviso. E A funciona. palavra funciona, irmãos. Ela vai funcionar. Então, é isso daí. Segundo a lição, o que o propiciatório da arca, segundo a lição, o que o propiciatório da arca, para que a oferta aponta? Segundo o que o propiciatório da arca e para que a oferta pacífica aponta? Fiz umas coisas ali. A oferta pacífica... Pode falar, irmãos, a oferta pacífica aponta para a nossa reconciliação com o Pai. Então, e o que é oferta pacífica? É eu ofertar com dinheiro, olha, viu, Abel? É eu ofertar com a minha ação de graça, não querer me aparecer para o outro achar que eu sou mais santo. Não, é eu ofertar a minha oração de graça, a minha oferta de graça mesmo, o meu louvor. Essa é a oferta. E isso daí nos reconcilia com o Pai por meio de Jesus Cristo. Para que o rito da expiação aponta? Vamos ver tudo junto? Esse rito aponta para o nosso grande dia da expiação, no Calvário, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, exclamou na cruz: está consumado. João Então, o rito 19:30. da expiação foi tudo para nos mostrar, todo aquele sangue foi para nos mostrar o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um Cordeiro sem pecado. Irmão, pastor, a gente podia, uma vez por mês, ou no início ou no fim de cada lição, fazer a campanha do quilo. Cada um trazer 1 quilo. Nós fazemos isso na Santa Pra obra Ceia. social. Nós fazemos na ceia. Aqui, É? Faz. Toda ceia a gente faz. É, né? Aí quando sobra, alguns irmãos trazem. Então, a gente esquece, mas se ficar... Não, eu não estou dizendo assim, ó. Ô, pastor. Eu não estou generalizando. Alguns irmãos são muito... um exemplo, lá em casa a nossa cesta é grande. Ela vem muita coisa. O que eu faço? Nós não usamos nem metade da cesta. Metade da cesta eu trago para a igreja, né? Não é porque sobra, porque é muita coisa. Né? Então Deus cuida de mim de uma forma. Tem irmãos aqui que vão fazer compra, que eu sei, até tem alguns irmãos que eu vou na casa deles pesado para trazer, amizade. Pastor, vem aqui buscar 50 quilos. Esse mês, pela bondade de Deus, irmão, nós demos 4 cestas básicas na igreja. Mas tem mês aqui que para fazer 2 dá trabalho. Mas precisa estar Não, mas é na ceia. que a gente esquece, né? Geralmente Você sai de na casa, ceia. esqueci. É na ceia. Geralmente é no dia da ceia. Os irmãos já têm esse habitual, né? Que é o dia de trazer a campanha do quilo. De vez em quando eu insisto aí para levar açúcar e óleo para a clínica. Aí o pessoal traz também, mas eu tenho que estar falando toda semana. Toda semana eu tenho que falar. Aí os irmãos trazem. E se deixasse, por exemplo, sempre uma caixa? Nós deixamos ali na entrada da igreja, irmão. Bem no constantemente, balcão né? ali, O pessoal sabe. Pode né? pôr Já tem agasalho, né? Pode pôr... campanha de agasalho eu não tenho feito, irmão João, porque como a gente tinha Bom, irmãos, aí muita coisa vocês aqui, viram o fim da campanha lição, tá? Agradeço a todos que eu sei assistiram. doar, mas eu Em não nome de tinha Jesus, coisa, obrigado. né? Até o próximo E essas domingo, coisas você vai em nome de doando, Jesus, se Deus quiser. Obrigado a todos que assistiram. Graça, A paz do Senhor para todos. Como eu sei